Ei, Ana, boa noite, tudo bem? Me dá um ok se você tá me escutando bem, Ana. Ei, Nanda, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Ana. Nanda, me dá um ok também se você está me escutando bem. Eu vou aguardar a Ju entrar. Obrigada, Nanda. Eu tô aqui, eu vou aguardar a Ju entrar. Aí, ó, ela acabou de entrar. Deixa eu fazer o convite para ela. Aí, Ju, te enviei o convite. Oi, tá Ei, me ouvindo? Ju, tô te escutando. Boa noite. Boa noite. Tudo Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Eu até perguntei aqui para as pessoas que já tinham entrado se estavam me escutando bem. Me responderam que tá ok. Quem não, se não estiverem nos escutando, eu ou a Ju, coloca aqui pra gente, né, Ju? Que a gente vê Isso, aqui como que a gente faz. Mas se tiver escutando bem, coloca um ok pra gente. Aí, ó, a Fernanda colocou. Só pra gente poder saber que tá tudo certo. certinho. E quem puder, aqui, ó, a gente tem um aviãozinho aqui do lado direito, inferior direito. Compartilhem aí para os seus contatos para a gente conseguir atingir um público maior de pessoas que vão se beneficiar aí, né? Espero que se beneficiem, né, Ju, do que a gente está nos propondo Sim, aí a falar hoje, que é um tema que a gente gosta muito de trabalhar, mas que a gente sabe que é um desafio tanto para nós profissionais, quanto para os pais, quanto para os familiares, quanto para os professores, né? A parte toda, e a Ju também trabalha em escola, a parte toda pedagógica, institucional também, para todos nós aí, e para os próprios adolescentes, é um grande desafio estar nessa fase, né, Ju? na verdade eu confesso para vocês que o meu maior desafio é fazer live. Trabalhar com adolescentes para mim como diz antigamente, mamão com açúcar. Agora fazer live para mim é mais difícil. Mais difícil do que trabalhar com adolescente, é mais desafiador. Não, muito mais, viu, gente? Só a Camila para me convencer dessas. Eu acho que nesse um ano de pandemia eu fiz duas lives. Essa é a terceira. Aí, tá vendo? Olha o que eu e os adolescentes não fazem com você, tá vendo? Pois é, tá vendo? Te coloca aí nesse desafio. E a partir de Muito. agora, a Ju vai começar a criar uma familiaridade com as lives, e aí ela vai fazer mais, porque a gente tem muito conteúdo para poder construir juntos. Olha, E a live, eu acho que sim. E a live é uma forma que a gente tem de acessar as pessoas sem saírem de casa, né? uhum. É, que seja divertido, pelo menos. Que seja divertido. No final vai estar um pouco mais leve, eu tenho certeza isso. Você até já me avisou, Ju, você falou assim comigo, Camila, me corta, porque senão eu vou e não paro, não. Verdade. Ju, Ai, vamos ai. aproveitar aqui, antes da gente começar a falar aí desse tema. Vamos começar nos apresentando? Você quer começar?
Posso, né? Eu sou a Juliana Baldo, sou psicóloga há mais, sei lá, 16 anos, não vou ficar fazendo conta não, né? Mas há algum tempo trabalho com adolescentes, na verdade, desde antes da minha formação em psicologia, então eu trabalho com adolescentes desde o início como estagiária. Né, curso de psicologia, eu falo que psicologia é um curso básico de 5 anos e o resto da vida estudando. Então, no meu curso básico, desde o terceiro, quarto período, eu já trabalhava com um grupo de adolescentes. Então, eu acho que o adolescente me atravessa, né? Não tenho. A minha adolescência deve explicar isso, porque os adolescentes não saem de mim. E então eu trabalho com adolescentes há mais de 16 anos, né? Sou psicóloga escolar, tenho formação em psicopedagogia, tenho formação em psicologia sistêmica. Então hoje eu divido meu tempo entre o trabalho na escola, onde eu atendo desde crianças, né, de 6 anos até os adolescentes com 18 anos, e o meu trabalho no consultório, que eu atendo família, crianças, adolescentes, casal. Né? Então, essa relação familiar, né, entre pais e adolescentes, é, eu acho que eu conheço um pouquinho, modéstia à parte. E você é mãe, né, Ju, também? Ah, verdade, mas inclusive já passei, né, Passou pela essa fase, adolescência, passou. né, já passei, né, minha filha já tem 25 anos, já é uma jovem Sobreviveu, adulta. né? Sobreviveu. Acho que ela tá bem. A Eu mãe sobrevivi, também, né? A mãe eu também. sobrevivi à adolescência dela, né? Então não é Exato. nada que não possa ser superado, É isso, é isso. A mãe né? sobreviveu aí também nesse processo, né? Exatamente. Bom, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Camila Lobato. Eu também tenho formação na terapia sistêmica. Eu tenho uma pós-graduação em TCC Infância e Adolescência. E hoje eu estou me dedicando muito aos estudos também da terapia de esquemas e da teoria do apego, na busca de entender um pouco essa primeira infância e depois a repercussão disso na adolescência e na vida adulta. E trabalhar com adolescentes, para mim, é realmente um prazer, mas é um desafio. Mas é muito prazeroso. Isso que a Ju falou assim, né? Ela trabalha com adolescentes por tanto tempo, deve ter algo dela aí, né? Que os adolescentes estão, que ela atrai esse trabalho com adolescentes. E eu falo a mesma coisa, porque é uma fase do desenvolvimento que eu gosto muito de atender. Eu me divirto muito com os atendimentos. Eu consigo, nos meus atendimentos, para mim, é uma revivência da minha adolescência. Então, às vezes, quando eu compartilho com eles nos meus atendimentos, nossa, mas eu já vivi isso também. E eu imagino tanto que está sendo difícil isso para você, né? E às vezes eles falam assim, sério, Camila? Porque às vezes quando a gente está aqui na posição de adulto, né, Ju? E eles aqui no de adolescente, às vezes eles não conseguem imaginar que nós também já fomos adolescentes, né? E os pais também, às vezes, não conseguem parar para poder pensar assim, não, eu já vivi isso, deixa eu entender aqui como que foi a minha adolescência. Deixa eu tentar entender primeiro a minha, para eu ver como que eu posso ajudar meu filho nesse momento que é tão desafiador, né? Então, isso está percorrendo aí a minha formação há 10 anos. E foi aí que eu propus a Ju, a Ju vem com essa bagagem escolar também, além do consultório, né, Ju? E foi aí que a gente foi construindo, viemos com essa ideia de construir um pouco sobre esse conteúdo nessas lives e no grupo VIP, né, Ju? Porque a gente, se vocês acessarem a nossa bio aí do Instagram, tanto a minha quanto da Ju, vocês vão ver que tem um link que vocês vão cair num grupo de WhatsApp que é fechado, né? Só eu e a Ju enviamos mensagens e a gente está compartilhando diariamente conteúdo aí
sobre essa relação pais de adolescentes com seus filhos adolescentes, né? Então, assim, quem quiser participar, é só clicar, é gratuito. E qualquer dúvida que tiver, manda pra gente, ou por direct, ou no meu Instagram também. Não sei se o seu tem, Ju, o seu WhatsApp, seu número de telefone? Tem. Então, lá vocês vão ver o nosso número de telefone também. E aí vocês podem, qualquer dúvida, ou se precisar de mais alguma informação, pode estar perguntando pra gente. Porque hoje, qual que é a nossa ideia aqui? A gente vai falar um pouco sobre essa relação, pais e filhos. E pode ser que a gente não consiga acompanhar. Eu não vou bloquear aqui os comentários, mas pode ser que a gente não consiga acompanhar, porque a gente preparou alguns conteúdos aqui que a gente não queria deixar, né, Ju? Deixar de compartilhar. Então, pode ser que no finalzinho dê um tempinho, a gente responde. Mas se não der tempo, depois mandem essas perguntas pra gente, né? Mandem essas perguntas pra gente pelo direct ou pelo WhatsApp nosso, que vai ser um prazer pra gente poder estar tendo essa troca, tá aprendendo com vocês também. Às vezes, pais que querem compartilhar essa experiência, vai ser um prazer aí estar com vocês. Inclusive, a gente vai fazer aí, ó, olha qual que vai ser o desafio para a Ju, porque essa vai ser a primeira live, mas semana que vem vai ter outra para os adolescentes, né, Ju? Aí, já. E depois, na outra semana, teremos outra. Então, a nossa meta, espero que a gente cumpra, são 3 que a agenda permita. Exato. Então, assim... Que a agenda coincida. Então, assim, enquanto o ano passado, né, a Ju fez 2 lives, a minha meta, né, é fazer com ela em um mês 3 lives. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Então, vamos lá, né? Vamos começar? Vamos, Você então. quer começar a falar um pouquinho aí pra gente? Eu pensei da gente começar, primeiro contextualizando essa parte, né, da adolescência, porque a gente ouve tanto falar de adolescência, parece que é algo assim, nossa, né, de milhões de anos, né? E, na verdade, a adolescência é uma fase que a gente fala na psicologia, né, biopsicossocial, né? Ela é uma fase ampla, mas que ela é muito nova, né? Esse termo adolescência, o sujeito visto dentro da adolescência, começa muito recentemente, no século passado. O século passado, gente, foi há 20 anos, né? Se eu não me engano, se eu sei fazer conta ainda, foi há 20 anos, né? Mas foi no final do século XIX e ele se consolida no século XX. Então, no século XX, que a gente pode dizer que esse termo começa a ser olhado pela ciência, a ser olhado pela medicina primeiro, muito voltado para as questões patológicas, preocupadas, né, com esse adolescente que é um pouco à margem da sociedade, então tem um contexto aí muito social, muito marcante da adolescência. Então, eu sempre gosto de dizer assim, gente, adolescência é uma fase, porque, e engraçado que quando você começou falando assim, se você é mãe, né, passou pela adolescência, então a gente tem muito isso no senso comum, que a adolescência é uma fase crítica, uma fase de crise, uma fase difícil, e à medida que a gente vai estudando sobre a adolescência, a gente vai percebendo que não é bem assim, né? Mas que a adolescência, sim, é uma fase, como é a infância, como é hoje o jovem adulto, o adulto, a velhice, faz parte do nosso desenvolvimento. Mas é, sim, uma fase de construção, né? Então, eu gosto de dizer assim, olha, a adolescência, ela é uma etapa da vida, né? Que vai trazer aí um legado social, um legado biológico e um legado psíquico. Por isso que a gente fala biopsicossocial. Então, talvez esse seja o turbilhão da adolescência. Porque você tem aí 3 fases muito marcantes, né? E talvez isso a gente veja de novo se repetir. A gente vê na infância, mas eu vejo que na infância você tem aí 12 anos para isso ser construído, e na adolescência a gente pode dizer que você tem 6.
E na velhice você tem muito mais. Então você tem aí uma síntese num período de tempo dos hormônios, da cultura, né? Das relações, das relações do grupo. Então, eu acredito que essa fase da adolescência ela se torna uma fase complexa. Eu gosto da palavra complexa e não difícil, porque complexa nos traz essa complexidade que é a adolescência e nos faz refletir, olhar para ela de uma forma diferente, né? E quando eu olho para o adolescente que eu tenho em casa de uma forma diferente, talvez essas relações familiares entre pais de adolescentes possam se tornar menos truncadas, né? Então, eu acho que é importante a gente dizer isso. Uma outra coisa, Camila, que eu acho significativa a gente dizer, assim, que hoje a gente vai focar muito na adolescência saudável, né? Na adolescência não patológica. Porque a gente vê muito assim, o adolescente isso, o adolescente aquilo, o termo aborrecente, né? Eu falo, gente, atender adolescente é rejuvenescer com eles. Eu brinco com os meus adolescentes assim, não consigo acompanhar tudo que vocês fazem nas redes sociais, não consigo acompanhar tudo que vocês assistem nas séries, não consigo acompanhar tudo que vocês, né? Hoje eu ouvi no rádio que já tem uma nova rede social aí de áudios, que você tem que ser convidado. Então, eu não consigo acompanhar tudo isso. Né? Então, eu aprendo com eles diariamente. Então, eu pergunto os termos. Na minha época era ficar, e na sua agora é o quê? Né? Então, é você entrar no universo deles, porque por mais que você tenha nas suas lembranças da sua adolescência, é sempre um redescobrimento de épocas. Né? Então, eu acho importante a gente falar que a adolescência que a gente quer trazer hoje é a adolescência saudável, aquela adolescência onde as situações são esperadas dentro de um processo natural de desenvolvimento, que não é que esse turbilhão não é algo patológico, é algo do processo, né, do momento. E que começa nesse biológico, né, Ju? Isso que você está falando, as transformações hormonais trazem isso. Acho que assim, né, o que você está trazendo muito, que eu acho interessante, é a gente entender que é difícil essa fase do desenvolvimento. A Ju está trazendo, está nos propondo a pensar sobre o termo complexidade. E aí eu proponho a gente avaliar que qualquer fase do desenvolvimento em que a gente está passando por um processo de transformação é complexo. E se você entende complexo como difícil, se você entende complexo como crise, então é crise, então é difícil, porque da infância para a adolescência, da adolescência para a idade adulta, do adulto para a velhice, e fora das fases do desenvolvimento, né, Ju? Porque vamos pensar assim, isso que a gente está passando, vai fazer quase um ano da pandemia, nós entramos em crise, nós passamos por dificuldade. Por quê? Porque a gente foi colocado aí num contexto que a gente teve que adaptar assim, em semanas, as coisas se transformaram, né? Imagina isso, né? Agora, imagina isso, a gente vivendo isso, mais o biológico, né? Então, social, isso que a Ju fala, né? Social, biológico e cultural. Então, é muita transformação. E é o que a gente sempre traz na questão da psicologia, que é um momento de consolidação do eu, né? A gente sempre fala assim, às vezes, não sei como a gente fala, fulano não tem personalidade, né? Mas na verdade. Ideia muito rápido. Né? Personalidade. Exatamente. Mas na verdade é um ir e vir, né, nessa construção da identidade do adolescente, né? Ela não é uma identidade estática, ela é mutável, e muitas vezes o julgamento da família nessas mudanças são complexas, né? Então, às vezes os pais cobram do adolescente um comportamento já
pronto, estático, né? Então, se o adolescente hoje defende uma ideia, se o adolescente hoje defende uma bandeira, ou ele hoje frequenta uma igreja, amanhã ele tem curiosidade de frequentar alguma outra religião, de curiosidade, o pai já toma aquilo como se aquilo fosse definitivo na vida do adolescente, né? Então, assim, eu vejo muitos pais uma preocupação da formação de caráter do adolescente, né? E aí na psicologia a gente brinca, gente, formação de caráter já ficou para trás há muito tempo, né? Se tivesse que dar alguma coisa errada, já deu. Não vai ser agora na entrada da adolescência. Então, assim, não nessas questões, é claro que nos aspectos emocionais é uma fase de muita vulnerabilidade de fato. Mas a identidade na verdade, o adolescente está em procura, ele está numa procura, numa sede de conhecimento. E isso é natural, né? Ele quer conhecer, ele quer ter as próprias opiniões, né? A gente vê que isso é um conflito no consultório, né, Camila? Muitas vezes é mediar. Então, o pai tem dificuldade de permitir o crescimento, mas ao mesmo tempo cobra crescimento, né? Então, dá com uma mão, mas quer tomar com a outra. E o adolescente, ele só quer crescer, ele só quer conhecer, né? A curiosidade, eu falo que um adolescente curioso, um adolescente ávido por ter algumas experiências, é saudável. A gente fala na sistêmica, né, Camila, que tem coisas que se não viver na adolescência, não vive nunca mais. Não. O tanto que é importante isso, né? Então, assim, e ao mesmo tempo, né, Ju, eu acho importante isso que você está falando aí, dessas vezes dificuldade que a gente vê dos pais, e a gente que atende família, né, que a gente tem experiência em atendimento de família, quando a gente vai atender família de adolescentes, a nossa função é meio que, assim, de facilitar essa comunicação, né? A gente entra como facilitadores aí dessa comunicação. E a gente entende que essa comunicação é difícil mesmo, é complexa mesmo. Por quê? Porque enquanto o adolescente está fazendo esse movimento aí que a Ju está dizendo, da curiosidade, da necessidade de estar no grupo, da necessidade de aí questionar aqueles parâmetros aprendidos no contexto familiar, né? Porque ele está nesse processo de construção de identidade. Então, um dia, né, ele super acredita numa coisa e levanta aquela bandeira e no outro dia já não levanta mais. E aí tem os pais, que é o que a gente chama de choque geracional. Porque aí tem os pais que eles estão cobrando essa estabilidade que a Ju está falando, que eles estão cobrando essa certeza que a Ju está falando, porque isso já faz parte do ciclo deles. Porque aí, geralmente, eles vão estar aí com seus mais de 30 anos. E com seus mais de 30 anos, é uma fase do desenvolvimento e a vida cobra mais essa estabilidade. Que você já não tem, você tem uma família, né, para poder criar, né? Os seus pais já estão envelhecendo e não dá para você viver um processo de experimentação de tudo e de oscilações igual um adolescente pode viver. Né? Então, às vezes, o que os pais cobram tem a ver, então a gente entende no consultório, a gente acolhe também. Eu acho que essa é a ideia da nossa live de hoje. É acolher os pais e os adolescentes. A gente entende que para os pais é difícil, né? É complexo, porque enquanto a vida deles está demandando uma coisa deles, os filhos adolescentes estão vivendo outra e demandando outra, e os pais deles estão vivendo outras coisas e demandando outras deles, porque pode ser que esses pais desses adolescentes estejam começando a se tornar pais dos seus pais, né? Então acontece um choque geracional aí que a gente entende, né? Mas eu acho que quando você fala isso, né, Ju, quando a gente tem essa abertura, pelo menos essa abertura, para eu ver assim, como que foi a minha adolescência, mas qual que é o contexto que eu vivo hoje, né? O que que eu sinto sendo pai de adolescente? Né? Essa abertura de comunicação e perguntar para o filho também o que que você está sentindo com essa mudança de ideia rápida,
com hoje querer uma coisa e amanhã querer outra, com essa revolta, com essa rebeldia, vamos dizer assim, né? Bater uma porta, né? Desculpa ter nascido, não queria ser seu filho. O que ele está querendo dizer com isso? Né, Ju? Qual que é, qual que é o que... qual que é a dificuldade, né? Na verdade, eu acredito que quando essas falas aparecem, Camila, já é um sinal de dificuldade de diálogo. Sim. Já é um sinal que algo ali nessa relação já não está caminhando de forma tão saudável. Porque se eu te, e às vezes até o pai, eu vejo os pais hoje com muita dificuldade nessa relação, exatamente porque como eles não estão seguros, muitas vezes, né? Esse comportamento do adolescente, eu não pedi para nascer, eu não queria ser dessa família, né? Essas falas assim, eu vejo os pais um pouco ansiosos, né? Já se perguntando onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz, né? Nossa, mas não era isso que eu queria. E aí acaba uma relação frágil, né? Que não precisa, às vezes não é necessariamente um conflito de briga, mas começa uma relação entre frágeis, né? E que a gente sabe quanto que isso é prejudicial para o adolescente, principalmente, né? Então, ele busca o adolescente, ele oscila aí nas idas e vindas, né? Nessa questão das perdas, do desenvolvimento, mas exatamente porque ele está buscando segurança. E se os pais não demonstram essa segurança para eles, eu vejo que as coisas começam um pouco a se perder, né? E aí eu acho que é um momento, né? E assim, os pais podem se sentir inseguros? Podem. Às vezes eles vão viver essa insegurança mesmo, porque talvez também isso tudo é muito novo para eles e está sendo muito difícil para eles. Mas quando os pais conseguem identificar que tá difícil para eles, né? Enquanto pais, tem pais que eu vejo falando isso comigo no consultório. Camila, eu não dou conta, né? Tá difícil para mim. Mas eu tô num momento, tô realmente num momento de fragilidade. Eu tô num momento de vulnerabilidade. Eu tô num momento também que eu estou com medo. Então, se os pais, não é que eles precisam ser perfeitos, mas se eles conseguem identificar o que está acontecendo com eles, eles podem pedir uma ajuda. A gente pode construir uma rede de apoio, seja uma ajuda para um psicólogo, seja ajuda no ambiente escolar, seja uma ajuda com aquele professor que está dando um esporte para o filho, né? Seja para os pais de colegas, ou trocar... Seja para os próprios pais, né? Sejam para os próprios pais. Então, assim, a questão é reconhecer. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Ajudar os filhos a reconhecer, né? Validar essa emoção e esses sentimentos aí dos filhos e também se auto-observar, autoconhecer, né? Esses conflitos, eles vão ter, né? Às vezes essas falas é sinal de que alguma coisa não está indo bem? Mas não necessariamente chegou no fim do poço. Não necessariamente chegou no patológico, que não é a nossa ideia hoje falar sobre a patologia, né? Isso ainda é possível. A gente fala que talvez essas coisas seriam denúncias, né? A forma que os adolescentes têm, as crianças fazem isso também da forma delas, nós adultos também fazemos isso. A gente vai encontrando estratégias para denunciar que algo não está bem, né? Só que a gente comunica isso de diferentes formas, né? Às vezes a criança faz pirraça, talvez o adolescente bate porta, né? Então, cada fase do desenvolvimento vai ter essas peculiaridades, né? Que isso torna todas as fases complexas. Não só a da adolescência, talvez por essa questão histórica que você trouxe, né, Ju?
pela questão da adolescência, ela ser, essa nomeação ser muito nova, né? Talvez a adolescência fica ainda sendo pouco estudada, ainda é mais difícil, né? E a gente coloca assim, né? Um holofote muito grande Na verdade, eu acho que ela é até muito estudada, pelo menos na psicologia, eu acho que a adolescência é muito estudada, mas ela é pouco falada do ponto de vista saudável. Né? Quando a gente vai para o senso comum nas redes sociais, a gente vê que, de fato, o acesso à informação, né, do conhecimento, desse conhecimento, que eu acho que ele é pouco comum ainda. Ele é pouco divulgado, né? Pouco falado, né? Porque se a gente for fazer uma pesquisa sobre a infância, a gente tem muito mais estudo. Sobre o adulto, a gente tem muito mais estudo, então, divulgado, né? Uhum. Até por essa questão histórica e cultural, né? Então, assim, um adolescente, a gente não precisa nem de pensar na cultura de países diferentes, mas a vivência, eu vivi, por exemplo, a minha adolescência no interior. Então, quando eu vou atender os adolescentes, eu vejo que, primeiro, realmente é uma época diferente. E um contexto diferente. Uma coisa é ser adolescente numa cidade de 15 mil habitantes. Outra coisa é ser adolescente numa capital. É muito diferente. Uma coisa é ser adolescente na Zona Sul, outra coisa é ser adolescente na Zona Norte, na mesma cidade. Exato, né? Exato. Então a gente vê isso assim, a gente atende no consultório e trabalha em escola, a gente vê realidades diferentes, independente, às vezes na mesma cidade. Então, a adolescência, ela tem autores que dizem que não é a adolescência, são as adolescências, né? Porque ela é multi pela cultura, ela é multi pela questão social, ela é multi pela questão cultural, pela questão acadêmica, ela é multi, né? E no Brasil, e num país como o Brasil, nós teremos múltiplas adolescências, mas algumas coisas eu acho que são muito, muito comuns na adolescência em qualquer lugar do mundo. Que eu acho que são uma das coisas, né, Ju, que aí isso faz parte da adolescência normal, são os lutos. Né? Se a gente for pensar, na psicologia, a gente fala muito que na adolescência, né, o adolescente, ele não é criança e ele não é adulto. E a gente fala de alguns principais lutos, né? Que é, primeiro, o luto pelo corpo infantil, porque realmente existe uma perda do corpo infantil. Então, assim, imagina o tanto que é complexo isso, né? Naquele corpo, eu não me reconheço mais. Mas eu também não tenho um corpo definido, que é o de adulto. Então, quem que eu sou? Aí vem o luto pela identidade também, né? Que aí mistura com isso do corpo. Porque aquilo que eu acreditava, aquilo que eu gostava, aquelas brincadeiras que eram interessantes, não são mais. Mas aí os meus pais, às vezes, me cobram uma autonomia de adulto. Mas, às vezes, eu não posso fazer tudo que é de adulto. Às vezes, o que eu posso fazer de criança. Um exemplo que eu sempre dou para os pais, que é interessante, que, né, a gente que trabalha em escola, isso aparece muito assim. Eu quero que ele seja responsável com o para casa na escola, assim, com as tarefas escolares. Eu não quero mais ter que acompanhar, né? Vamos pensar em um adolescente de 14, 15 anos, que realmente os pais não têm mais que acompanhar. Mas é um adolescente que não tem um autocuidado, por exemplo, nem falo, né, com a questão do luto do corpo, tem toda uma questão, inclusive com esse corpo do autocuidado, né? Mas ele não tem o autocuidado com as próprias coisas, com o quarto, com o material escolar, com a roupa, né? Muitas vezes é um adolescente que não vai numa padaria sozinho, né? Dependendo da classe econômica que ele está inserido. Então,
é conflitante para ele isso, Não, né? dá um nó na cabeça, né? O que que eu posso, então o que que eu não posso? Então, eu tenho que cuidar de todos os meus para-casas, tenho que cuidar de tudo, não posso esquecer nada, mas a padaria que é do lado do meu prédio eu não posso ir, né? Então, assim, o que que eu posso e o que que eu não posso? Então, isso e assim, e tem alguns adolescentes, não sei se você já teve isso aí, tá? Acho que com certeza sim, eles conseguem verbalizar isso. Isso que eu acho muito legal. Consegue. Eles Eles falam, reivindicam, né? Eles reivindicam. eles falam assim, Camila, tem hora que eu dá uma confusão na minha cabeça, eu não sou criança e não sou adulto. Eles conseguem verbalizar muitas vezes dessa forma. E quando Posso pegar ônibus para ir para a escola, mas não posso ir no shopping com os meus, de quando ônibus, podia, né? Ir no shopping com os meus amigos no final de semana, né? Posso andar de Uber para ir, às vezes, na terapia sozinho, mas não posso. Mas para sair com os meus amigos, às vezes, durante o dia, no fim de semana, às vezes eu não posso, né? exato. E aí, a gente entende que isso é difícil para os pais também. Porque os pais também estão vivendo esses lutos. O luto do filho criança, o luto daquela identidade daquele filho. E o terceiro luto que a gente fala dos adolescentes é dos pais idealizados também. Porque quando a gente nasce, né, quem nomeia pra gente o mundo externo aqui à nossa volta são nossos pais. Eu gosto de usar muita metáfora da lente. Então, quando a gente nasce, os pais pegam a lente deles e emprestam pra gente. Como se eles pegassem o óculos que eles usam e emprestam pra gente. E aí a gente vai começar a ver o mundo com a lente dos nossos pais, com a lente daquele contexto familiar, né? E aí a gente vai construindo, porque aí o bebê, a criança sente uma coisa ou se manifesta, é o adulto que nomeia. Ah, então você tá com raiva. Até para as necessidades básicas. Ah, então você tá com fome. Ah, então eu acho que é xixi, né? Então, o adulto que vai nomeando. E nesse primeiro momento, que é bem lá na primeira infância, o que é uma necessidade que a gente precisa? Amparo, segurança. E aonde que a gente tem? Nas figuras de apego. Geralmente aí os pais, né? São as nossas primeiras figuras de apego. Então, ao longo dessa primeira infância, a gente começa a acreditar, e até vendo pela lente deles, que com eles nada vai acontecer com a gente. Né? Tem a fase lá na primeira infância dos pais que são super-heróis. Né? Que a gente tem certeza que do lado deles nada vai acontecer com a gente. E quando Pode falar, Ju. Não, pode continuar, desculpa. Só não, pensei alto. E aí, quando a gente entra na pré-adolescência, e aí já nessa adolescência, a gente começa a falar assim, olha, esse óculos não tá me servindo muito bem. Aí eu vou para a escola, né? Assim, já estava na escola, mas aí eu estou formando aqueles grupos de afinidade, né? E aí eu chego num grupo e aquela lente está torta, assim, para aquele grupo. Eu não estou enxergando bem. E aí eu começo a falar assim, gente, mas aquilo que os meus pais me falaram, essa lente não está servindo mais. É como se a gente estivesse vestindo uma roupa que está ou muito larga ou que está muito apertada, né? E aí que a gente começa a ter esses lutos, e aí vem esse terceiro luto, que é desses pais idealizados. Que aí eu começo a questionar esses pais, e talvez que isso que toque também um pouco nessa segurança desses pais, né, Ju? Porque eles estavam se sentindo seguros também na posição que eles estavam tendo. Na posição que eles se colocavam e na posição que os filhos se colocavam eles. É uma relação de segurança para os dois lados, né, Camila? E é interessante.
E é interessante porque, de fato, quando o adolescente começa a perceber que essa lente está meio torta, né? Que isso. Ele tira os pais do lugar que eles estavam, né? Porque ele começa a questionar. E é interessante quando você fala essa coisa do grupo, porque eu falo muito para os pais o seguinte: é muito comum na transição da pré-adolescência para a adolescência, eu vejo isso muito na escola. Às vezes eles vêm com as mesmas amigas, os mesmos amigos, aí os pais também se tornam amigos, aí estamos todo mundo amigo, vamos para o sítio juntos, vamos fazer programa juntos, um vai na casa do outro. E a dificuldade que é, muitas vezes, para os pais, esses novos amigos que podem chegar com a adolescência. Porque geralmente são amigos que os pais não conhecem, não, ou pelo menos não são... eu amigos sempre digo dos que... pais. não são amigos dos pais, né? Eu sempre digo que você deve conhecer o amigo do seu filho. Convide para ir na sua casa, conheça com quem ele está sendo. Mas é um grande incômodo, muitas vezes, essa mudança de grupo de amigos. E que ela é muito comum nessa entrada da adolescência. Exatamente porque as lentes vão mudando. Então, aquele colega que eu gostava, principalmente as meninas, a gente vê isso com as meninas, às vezes aquele grupo de amigas que sempre brincavam juntas, que estavam juntas na primeira, desde o maternal, né? E aí os pais chegam num sofrimento, porque elas sempre foram amigas, aí lá por volta dos 13 anos, rompe, né? Tem um rompimento. Mas às vezes o rompimento, ele poderia ter sido natural, mas às vezes ele tem que ser brusco, até para as famílias entenderem que elas não têm mais a mesma sintonia. Que aquela sintonia, que elas precisam movimentar em outros grupos. Então, o adolescente tem essa necessidade. Às vezes você vai ter um amigo para a vida inteira, desde o maternal. Mas é muito mais comum a troca de amizades, né, nessa entrada da adolescência. Porque você vai, nessa construção da identidade, você vai, então, buscando grupos que têm lentes parecidas com a sua. E essa identificação com o grupo pode ir mudando. E eu vejo uma dificuldade, às vezes, dos pais de acolher essa mudança. Então, começa a virar um problema, começa a virar um dilema, por que eles não querem mais estarem juntos, ou porque vai... Então, eu vejo que, na verdade, primeiro que eu sempre digo isso para os pais, adolescência é sinônimo de grupo, né? O adolescente precisa do grupo. É necessário para o bem-estar psíquico dele. Se esse grupo vai ser 2, 3, 5, 20, claro que depende da personalidade de cada adolescente. Mas ele precisa de um grupo de pertencimento. E a gente viu, com o advento aí da tecnologia, talvez aumentado na pandemia, esses grupos essas amizades virtuais, né? E eu sempre trabalho com os adolescentes assim, olha, ok, você tem seus amigos virtuais, mas quem são seus amigos reais? Aqueles que você conhece além da tela, aqueles que você já esteve presente. Claro, na pandemia a gente teve aí uma dificuldade real, mas a gente precisa pensar nessa interação, né, presencial do adolescente, ou pelo menos nessa interação, igual a gente está aqui, ó, é uma live, né, eu tô te vendo, você tá me vendo, eu não tô com um nome fake no jogo, eu não tô com uma imagem fake no jogo, como a gente vê, né, porque no jogo, inclusive, como às vezes eles jogam com o mundo até por uma questão de segurança, ele usar uma fake, ok, né, mas além daquele jogo, quem ali você já viu, né, de cara limpa, vamos dizer assim, né, a gente está um pouco maquiada, mas de cara limpa, né, quem que você já encontrou em algum momento da sua vida? E os pais precisam acolher esses novos amigos. Então eu vejo muitas vezes que o choque está também nesse acolhimento do novo grupo, dos novos amigos, que podem ter, eu vejo muito assim, eu costumo dizer que minha mãe é uma mulher muito sábia, apesar de não ser psicóloga. Eu tive uma adolescência onde eu não era proibida de andar com ninguém. Não, na minha casa isso não era um valor, não existia essa coisa, não anda com fulano, porque fulano não é assim, não anda... Então eu vejo muitas vezes essa dificuldade. Então a minha mãe sempre nos criou da seguinte forma: você é responsável pelas suas atitudes. Se você faz porque fulano faz, é com você que eu vou acertar as contas no final. É meu filho, né? Mas eu vejo muito essa dificuldade dos pais de acolher, mas a minha casa era uma casa
que sempre tinha outros adolescentes. Minha mãe sabia com quem a gente estava. Então, por isso que eu falo que ela era uma mulher sábia, porque é de sabedoria. Então, ela sabia com quem a gente andava, né? E naquela época a gente andava muito pela rua. Né? Então, a minha mãe deixava a gente trazer os amigos para dentro de casa. Então, é isso que eu falo para os pais: acolha os amigos do seu filho e ajude seu filho a refletir sobre a atitude dos amigos que você acha que não é interessante. Porque esse grupo, ele precisa dele. Faz parte do desenvolvimento do adolescente, né? Esse pertencimento grupal, essa participação nos grupos, né? E essas flutuações, às vezes eu vejo o adolescente que a cada 2 anos ele muda de grupo, né? Isso também faz parte, até chegar, às vezes, na faculdade, que ele vai estabelecer um grupo, né? Alguns não, alguns ali no ensino médio, já formam grupos que vão levar para a vida inteira, outros só na faculdade. E isso eu acho que tem... vai construindo diferentes também, né, Ju? Aquilo que você falou, eu vejo por mim. Eu tenho o meu grupo, hoje eu tenho o meu grupo da faculdade, que são psicólogas também, mas a gente não trabalha juntos. Eu tenho o meu grupo da época que eu trouxe do colégio e tenho hoje o grupo de trabalho que eu construí pós-faculdade, né? Então, assim, a gente, até nós adultos, a gente transita por isso. Mas eu acho que o que toca, Ju, talvez o grande pulo do gato, né, é que os pais, eles entram em contato com as perdas deles também, com os lutos deles também, com as inseguranças deles também, porque aí aquele pai, aquelas idas para o sítio que os filhos eram amigos e os pais eram amigos dos pais, aquilo tudo dá uma certa segurança. Claro que dá, é normal, né? Então, quando o filho rompe, né? Isso toca eles também, porque eles também se sentem lutados. Para eles também é um processo de perda, né? E o que fazer diante disso? Eu acho que a maior dica é reconhecer. Camila, eu vou responder só uma pergunta que apareceu aqui, porque foi muito pertinente aí. Pertinente e é da minha irmã. Vai lá, quando não tem grupo é preocupante? Eu acho que todo adolescente tem que ter pelo menos 2 ou 3 amigos confidentes. Precisa, né? Por mais que faça terapia, eu postei um texto lá na lista VIP, né? No grupo do WhatsApp, falando dessa amizade. Assim, pai e mãe não substituem amigos, né? Assim como amigos não substituem pai e mãe. Né? Então, eu acho que cada um tem o seu papel e cada um deve cumprir o seu papel. Então, assim, o adolescente precisa ter uma interação, amigos confidentes, alguém com quem ele compartilhe, né? Que seja 2, que seja 3, que seja uma, né? Eu brinco que uma é sempre preocupante, porque se você briga com ela, você fica sem ninguém, né? Eu gosto de ter muitos amigos. Isso então, que você fala, Ju, quando a sua irmã pergunta isso, né? Por que é importante? Por conta daquilo que eu falei, senão ele vai ficar com aquela única lente. E aquela lente que não é deles. Então, essa formação de grupo, esse encontro aí com esse mundo externo, ele é conflitante? É, né? Mas ele é importante para quê? Para o processo de construção dessa identidade, né? Então, assim, a formação desses grupos é muito importante, porque é uma coisa que a gente sempre fala na psicologia também, que pais não são amigos de filhos, filhos não são amigos de pais, são funções diferentes. Quando a gente fala de amigos, a gente está falando de idades similares, que estão vivendo experiências similares, né? Momentos da vida, né? Exato, porque pais precisam estar hierarquicamente acima dos filhos. Pais hierarquicamente acima dos filhos não é sinônimo de autoritarismo, né? É sinônimo de quê?
a gente pode compartilhar. Compartilhar é de partilhar juntos, né? Mas os pais vão entrar ali com alguns limites que precisam ser colocados sim, né? E que amigos não colocam muitas vezes. Não vão colocar. Com os amigos tudo pode. Às vezes ele vai estar vivendo a mesma coisa que você e tentando lutar pelas mesmas coisas que você, né? Então, é importante deixar isso claro. Estar hierarquicamente não é sinônimo de autoritarismo, é sinônimo de autoridade. E essa autoridade e esse limite, é eles que dão segurança. Uhum. Então, eles vão fazer, e eu vejo alguns adolescentes hoje, eu também já escutei isso algumas vezes, falando assim, olha, eu queria fazer isso, meu pai não deixou, minha mãe não deixou, e reclamam, mas também eles conseguem falar assim, nossa, mas o pai e a mãe do meu colega, nossa, não tá nem aí pra ele. Então, eles conseguem sentir isso também. Eles já estão conseguindo aí perceber isso. Né? Eu acho que a adolescência, por isso que quando você tem o diálogo, quando você mantém essa troca, que é uma troca, na verdade, de saber o que está acontecendo, de deixar a porta aberta para ele falar. Ele traz essas informações, né? Ele traz assim, nossa, a mãe de fulano deixou fulano fazer isso. Então, você, a mãe de fulano deixa, você não deixa, né? Então, isso também te dá um parâmetro dos valores da família do outro lado. Dá. E né? São ganchos, né, Ju? São ganchos que os pais vão tendo, né? Que não são de julgamentos. Eu falo que, assim, fazer perguntas é a melhor coisa. Não é à toa que psicólogo faz pergunta. Nossa função não é dar resposta, né? E eu acho que os pais que se propõem a fazer perguntas, mas o que você achou dessa mãe, desse seu colega? Uhum. Mas o que você tá achando desse comportamento, quando você deu o exemplo da sua mãe? Né, sobre a questão da responsabilidade, talvez a gente pode chegar nessa responsabilização através de perguntas, né? Uhum. Mas o que o seu amigo, o que você acha que seu amigo... Mas você acha que se ele fizesse dessa outra forma seria legal? Então, assim, você vai conhecendo também o meio que o seu filho está vivendo. Você não está fazendo julgamento, porque no julgamento, né, a tendência dele vai ser evitar, a tendência vai ser distanciar, e aí os pais vão ficar desconectados do filho, e os filhos vão ficar desconectados dos pais, e não vai ter essa construção. Né? Não vai ter essa... Vai ser difícil. Eu falo que é importante e é o que a gente mais faz quando a gente pergunta, né, para os adolescentes pacientes, mas o que é isso? Que gíria é essa? Às vezes eu dou umas falhas assim nos atendimentos, porque eu falo assim, olha, eu não sei do que você está me dizendo. Será? Não é falha, né, Camila? Não é falha, na verdade você não sabe. Né? Então eu tenho que... Mas me explica o que é isso que você está querendo dizer? Então, se os pais têm essa disponibilidade para isso, né? E de acolher, né? Porque nós psicólogos, a gente pergunta sem o julgamento. Quando o pai pergunta já julgando, né? Que é isso que eu sempre falo para os pais, olha, acolhe. Isso que você acabou de dizer, né? Pergunta o que ele acha, deixa ele expressar os pensamentos dele. O adolescente, ele quer pensar por ele mesmo. E eu sempre falo assim, olha, você pode até opinar. Que eu vejo que essa é a grande dificuldade, às vezes, do diálogo dos pais com os filhos adolescentes. Você pode opinar sobre o que ele está pensando também, você pode dar a sua opinião, mas você não tem... A grande questão é que o pai... Eu tenho uma paciente que eu sempre falo isso muito com ela, se ela estiver online, ela vai saber. Não é quebra de sigilo, porque ela não está. Mas eu sempre falo muito isso para todos os adolescentes, que eu falo com os adolescentes da escola, assim, olha... o problema, às vezes, do diálogo é que o pai quer que o filho concorde com ele, o filho quer que o pai concorde com ele. E, na verdade, diálogo não é isso. Diálogo é a manifestação de opiniões diferentes. Não é o acordo e o consenso dessas opiniões. Né? Isso não é diálogo. Diálogo é quando eu posso expressar a minha opinião, o outro pode expressar a dele. Cada um, depois vamos refletir sobre as opiniões. O grande conflito é que o pai quer, ou a mãe, né? Os pais querem... E às vezes os educadores, né, querem que o adolescente
pense como ele. E o adolescente quer que os pais aceitem o pensamento revolucionário dele, né? Porque geralmente no contexto familiar, muitas vezes ele é revolucionário, porque se ele fica no padrão de repetição da família, né, Camila, não tem problema nenhum. As mesmas lentes, não tem conflito, não. Não, o grande desafio é quando ele traz outra lente e quando ele quer conflitar, muitas vezes, confrontar, né, esses pais. Então, é interessante, assim, eu queria retomar só uma questão do grupo, Camila, porque eu não consigo, assim, eu vejo as coisas passando aqui, aí eu fico querendo responder. Que você viu aí? Então, assim, nesse momento da pandemia, assim, como a questão do grupo, né, ela realmente ficou prejudicada. Mas eu tenho orientado muitos pais a buscar o movimento é um bom momento para você trazer os amigos do seu filho para dentro de casa. Claro, sem aglomerações, com famílias que possam estar tendo os mesmos cuidados que a sua. Se na sua família não tem ninguém do grupo de risco, promova pequenos encontros na sua casa do seu filho adolescente, um lanche, uma tarde de jogos. Né? A gente tem muito essa questão assim, eles estão ficando muito na internet. Gente, é uma geração tecnológica, sinto muito. Pro bem e pro mal. E pandemia, ainda mais, porque o que vai fazer? Pois é, pro bem e pro mal. Mas vamos ser criativos. Em vez de proibir, né? Lá nos anos 60 já dizia, né? Proibido proibir, né? O adolescente, isso é atemporal. Por isso que eu acho que tem coisas da adolescência que você pode passar anos, você pode mudar culturalmente, mas essa é uma questão da adolescência, assim. Tudo que é mais... não é nem proibido, mas tudo que é evitado demais, que é tudo muito... acaba sendo mais curioso, porque o adolescente é um ser curioso, né? Quando constrói um tabu, né? Aquela ideia de não poder ser dito. Isso, de não poder fazer, de não poder ser dito. Isso traz, então, eu acho que é um bom momento a pandemia para a gente trazer os amigos dos nossos filhos para o nosso conhecimento. Né? Não é você sentar com eles e jogar ou fazer um lanche com eles, querer, que é isso que né? É querer agir como eles, não, mas ceder o espaço. Ceda o espaço para eles, né? Dê para eles a liberdade, deixe eles ali conversando, interagindo, né? Porque isso é possível, eu acho, nesse momento. Pequenos grupos, 3, né? Trazer, porque de fato, até para a saúde mental, né, Camila, a gente tem falado muito isso, o quanto a adolescência, a infância e a adolescência, nesse caso, tiveram impacto na questão do isolamento social. Né? A gente está vendo isso nos consultórios já. A gente, né, os consultórios, a gente estava comentando outro dia, eu com minha outra colega do colégio, quanto que os consultórios estão lotados. Você liga para uma amiga, ela não tem horário, você quer indicar para alguém, não tem horário, né? E todas atendem infância e adolescência, né? O grande desafio que está sendo acolher esses adolescentes nesse isolamento social. O quanto de questionamentos estão vindo, porque aí a rede social vira um campo fértil para tudo mesmo, né? A rede. Então, eu vejo que essa coisa da integração grupal, ela é necessária para o adolescente, e a gente precisa, enquanto adultos, propiciar isso para eles, validar e propiciar isso para eles nesse momento, né? Mesmo trazer esses grupos virtuais para próximo de você, né? Claro que não dá para colocar lá, eles têm 3 mil seguidores no Instagram, né? Eles têm mais seguidores do que eu. Né? Mas então, assim... numa tentativa esses grupos... de pertencer, e pertencer, essa palavra pertencimento, nós somos seres relacionais. Todos nós procuramos pertencer de alguma forma, né? O ser humano né? Isso é do ser humano. Imagina nessa fase do desenvolvimento de transição, que eu estou em processo de construção. O quanto que esse se sentir pertencido é importante, né? Nesse processo de desenvolvimento, nessa busca de quê? De segurança. Então, o que a gente está vendo nessa pandemia, né? Por que eu acredito que está afetando muito aí a infância e a adolescência? Porque aquelas pessoas que nos traziam segurança, que eram nossos pais, também estão passando por um momento de insegurança,
né? E os Uhum. pais também estão difíceis, eles também não têm certeza de nada. O home office, né? O trabalho foi para dentro de casa. Agora, nesse momento que a gente tá, né? Das coisas, volta, não volta, o que que volta, o que que não volta, né? Então, assim, as incertezas estão para todo mundo. Então, quando a gente consegue construir, né? Os pais conseguem falar de alguma forma, das suas vulnerabilidades, né, das suas dificuldades, isso abre porta para os filhos também falarem. Não é conversa de Uhum. amigo, né? Mas é uma conversa assim, onde um pode acolher o outro também, né? A gente vê isso nos nossos atendimentos, né, Ju? O quanto que a gente aprende com os adolescentes. A gente ensina, a gente leva alguma coisa? Leva, ensina, mas o tanto que a gente aprende também, né? Então, Uhum. assim, a ideia, acho que hoje, para a gente começar aqui a encerrar, né, Ju, isso que você está dizendo dessas conversas, é a gente tentar sair da ideia de convencer. Porque Isso. convencer é vencer o outro, né? E o adolescente, com a lente capenga, precisando construir a sua lente, ele vai se apegar a alguma coisa, né? E se aquilo que ele se apega for completamente invalidado, né? Desqualificado, a tendência dele vai ser afastar. E aí isso vai começar a haver uma desconexão, né? Então, pais, identifiquem isso em vocês. Peçam ajuda, né? Se a mãe está mais presente, né, envolvida nisso, e se ela está identificando que está difícil, chame esse pai para participar, ou ao Ou, contrário, né? Se o pai uhum. está lá mais nessa linha de frente e está tendo dificuldade, chama a mãe, né? Ou pede ajuda para um tio, ou conversa com a escola, né? Ou conversa com um professor de alguma aula, ou acompanhe a gente, assim, né? Procure os profissionais da psicologia, que são profissionais qualificados para poder, né, ajudar aí nessa comunicação. Porque vai ser insegurança, insegurança dos adolescentes, insegurança dos pais. Senão, assim, a minha grande preocupação é os pais entrarem também numa autocobrança, né? Do que tem que ser, tem que dar conta, entra nisso na culpa, né? Enquanto tá lá o filho, eu não queria ser seu filho, desculpa ter nascido, tá lá o pai assim, aonde foi que eu errei? A falha foi minha, eu poderia ter feito melhor, né? Não, vamos ver o que é possível com o que a gente tem. Vamos tentar entrar nessa premissa, né? Nessa linguagem deles, né? Se a gente não está conseguindo, vamos avaliar o que está difícil para a gente entrar nessa linguagem, né? Uhum. O que que é, o que que da sua adolescência, a gente fala muito isso, né? É, tem umas colegas aqui de Belo Horizonte que escreveram um livro, né? Que elas falam muito no livro sobre isso, assim, né? O quanto que a sua adolescência renasce, assim, interfere nessa relação, como você, pai, mãe, viveu a sua adolescência, como foi para você, né, esse momento da sua vida, como que isso interfere na sua relação de pais de adolescentes. Se tem alguma Então, coisa que está truncada ou se é na sua, sua relação, volte para a sua. Então, aquilo que a Ju falou no início. Embora a sua adolescência foi com outros pais, numa outra época, num outro contexto, numa outra realidade, existem coisas que são universais, né? Então, volte, o que a gente fala muito né, se tem alguma coisa que tá difícil aí para você hoje como pai desse adolescente, que você tá acolher, né, sentindo olhar para essa adolescência, né, e que você tá acolher, né? sentindo que você tá paralisado, que você tá sentindo que essa relação aí não tá indo, que poderia ser melhor, volte para sua adolescência, né? Tenta pensar o que foi difícil para você lá naquela época. Quando, o que os seus pais faziam que você se sentiam validados, que você se sentiam bem, né? Então, volte um pouquinho, que é isso que a gente está falando, né, Ju? Do autoconhecimento, né? Entender o que está acontecendo com a gente.
E isso, na verdade, aí, mais uma vez, independe da adolescência, porque se a gente for falar da infância, né, se a gente for falar aí dos primeiros meses de vida do bebê, né, se a mãe não entrar em contato com aquilo que ela está sentindo, que está difícil para ela, aquela relação também vai ser difícil. É sempre entender que a relação, né? Eu sempre falo isso, Camila, relação é uma via de mão dupla. Sim. Não importa com quem você está se relacionando, né? É uma via de mão dupla. Então, muitas vezes, nós pais, né? Eu vou falar nós pais, nós temos que ver assim, porque a gente, às vezes, na relação com o adolescente, aquela coisa, né, da crise da adolescência, o adolescente difícil, o aborrecente. Peraí, se a relação é uma via de mão dupla, o que é meu que está dificultando essa relação? Até porque eu sou o adulto da relação. Então, né? Então, a gente precisa sempre lembrar disso. Então, eu sou o adulto da relação. Essa relação tem que ter um tom que eu, adulto, acredito que é bom. E se ela não está sendo boa, provavelmente porque eu, adulto, não estou conduzindo. Porque eu não posso esperar com o adolescente, porque senão tem aquela inversão de papéis que a gente tanto fala na psicologia sistêmica, né, Camila? Quebra hierárquica. Houve quebra hierárquica? É a mesma coisa de, né, somos amigos, somos iguais, né, trocamos confidências. Não é isso. Então, mas eu sou o adulto, sou eu que vou dar a condução. Então, eu vejo muito essa dificuldade dos pais, essa autoridade não ser autoritarismo, né? Então, essa autoridade, ela entrar como um cuidado, com afeto, através do diálogo, porque isso, a gente sempre fala que o limite, ele é organizador, mas o limite na adolescência, ele tem que ser ainda mais acolhedor do que na infância, né? Se na infância a gente precisa de pôr limite, às vezes a gente precisa dizer para a criança, vai ser assim, porque é assim, porque ela não tem a capacidade racional de compreender, né? Não é nem afetiva, é racional. O adolescente, ele já tem capacidade racional da compreensão dos argumentos. Ele não tem que concordar com seus argumentos, mas ele tem capacidade de compreender, né? Diferente da infância. Então, essa relação de referência, de ser ainda um porto seguro para o adolescente, porque ele vai sempre buscar, porque quando, né, a situação se desorganiza, ele volta para o lugar seguro que ele tinha. Dessa âncora. Às vezes os pais acham que não também, né, Ju? Eu acho que é o Coimbra. Numa das palestras que ele andou dando, acho que a segunda, né, lá na teoria do apego, Alexandre Coimbra, né? Ele falou sobre todas as fases do desenvolvimento e falou da adolescência, né? E às vezes a gente acha que o adolescente, ele tem que ir, né? Ele tem que ir, né? Mas ele também, em muitos momentos, ele vai precisar dessa âncora. Ele ainda precisa de um apego seguro. Isso ainda é muito importante na adolescência. Ele não dá conta de tudo. Ele não é adulto ainda, né? Apesar dele achar muitas vezes. Apesar dele achar. E essa é a contradição. Que eles ficam perdidos e os pais ficam perdidos. Eu brinco que eles querem, né, esse adulto, mas não consegue sustentar por muito tempo. Exatamente, né? Eu acho que é isso, né, Camila? Para essa primeira live, né? Acho que nós nos falamos consideravelmente. Até demais. Eu acho. O que você acha da ideia? A gente não combinou, né? Isso. Mas o que você acha da ideia? Quem teve perguntas, mandar para o nosso direct, né? E como a gente tem planos aí de próximas lives, talvez a gente respondê-las em outras, né, nas próximas, em vez da gente responder individualmente para cada pessoa, porque às vezes uma dúvida de uma pessoa pode ampliar para outras, a gente acolher isso, né? Eu acho que as dúvidas não ficam salvas na live, fica, Camila? Não, sou uma negação em live. Não. Tá, gente? Não. A Camila quer PhD em live. Não, então, assim, quem tiver dúvidas que a gente não conseguiu responder aqui, ou que a gente não conseguiu atender, mandem para os nossos directs, mandem nos nossos WhatsApps, que aí a gente tenta, nas próximas lives, talvez
pontuar um pouco, né, A gente Camila? pode fazer uma junção aí, né, Ju? E tentar, a partir disso, até nomear a segunda live nossa, né? Quem Com a sabe, ideia né? de responder aí essas perguntas. E assim, se também não forem perguntas, se forem sugestões de Sugestões. temas também, nós estamos Uhum. abertos. A ideia é a gente trazer na próxima live uma fala para os adolescentes também, né? Mas aí os adolescentes que estão aí participando, eu vi aqui que a Júlia, né, me mandou um beijo aqui. A Júlia foi paciente minha numa fase da adolescência. Então, assim, se tiverem adolescentes aí também querendo mandar mensagem para gente com sugestões de tema, né, Ju? Nós estamos Isso, abertos, estamos. né, a isso. Essa é a ideia. A ideia não é nem assim separar uma live para os adolescentes, uma live para os pais, porque se a gente está falando de relação, a nossa ideia é de trazer os pais e os adolescentes para junto da gente, a gente construir algo aí que possa contribuir, né, Ju, para essas relações. Com certeza, né? Com certeza. Ju, eu te agradeço. A ideia é não separar, né? Juntar. Exato, é integrar aquilo que você falou aí das redes sociais, da demanda agora, né, na pandemia, que as coisas foram muito pro virtual, né? A ideia não tem como a gente excluir o virtual nessa fase, né, da pandemia e nessa fase de desenvolvimento e para todos nós, adultos. Nesse momento nosso, não tem como excluir. Então, vamos incluir, vamos ver o que é possível fazer, né? E vamos ver o que a gente consegue de encontros reais também. E não quer dizer que a gente está aqui via virtual, que isso não se torna real. Que é aquilo que você falou, né? A gente se conhece, não são fakes aqui que estão se encontrando. Não. Né? Exatamente. Agradecer a participação de todo mundo, os comentários. Gente, manda os comentários, porque eu não consegui ler tudo, eu sou muito curiosa. Meu lado adolescente ainda é muito curioso. Ativado. Mandem lá no direct os comentários, se vocês gostaram, dá feedback pra gente, né, Camila? Não só de sugestões, mas também de elogios que a gente gosta. Exato, igual adolescente, igual criança, né? Como pessoas normais, a gente gosta aí dessas validações. E para quem não estava no início, eu volto a falar sobre o nosso grupo VIP. Que todos os dias nós estamos aí mandando conteúdo sobre essa relação. Quem quiser participar, no meu link da bio ou da Ju, é só acessar o link que já cai. E a live vai para o seu YouTube, né, Camila? Vai, olha, a live... Que a Camila é conectada, ela tem um canal no YouTube, entendeu, gente? Eu tenho. É a minha forma que eu encontrei, foi os aprendizados que a pandemia me trouxe, porque não era assim não, né? Então, olha, eu vou deixar a live no IGTV, agora que o Instagram, logo depois, me pergunta se eu quero gravar ou não, então no meu Instagram vai ficar. E depois eu coloco no meu YouTube também, no meu canal, Camila Lobato, aí vocês conseguem acessar a live na íntegra, tá bom? Por tempo indeterminado. Então tá. Obrigada. Beijo. Tá? Tchauzinho. Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.